Existe uma verdade desconfortável que poucas pessoas estão preparadas para aceitar. O mundo parece gostar de pessoas confiantes, mas apenas até um certo ponto. Quando você começa a enxergar seu próprio valor de verdade, quando deixa de implorar por aprovação, quando para de se desculpar por existir e passa a agir como alguém que conhece o próprio poder, algo curioso acontece. Muitas pessoas começam a se incomodar. Não porque você tenha feito algo errado, mas porque sua mudança revela aquilo que elas ainda não conseguiram enfrentar dentro delas mesmas. É por isso que muitas vezes, o momento em que você mais evolui, também é o momento em que encontra mais resistência. E essa resistência não vem apenas de desconhecidos. Ela pode surgir dentro da sua própria família, entre amigos de anos, colegas de trabalho e até pessoas que diziam torcer pelo seu sucesso. Hoje você vai entender por que isso acontece e por que pensar em si mesmo de uma maneira diferente pode fazer o mundo inteiro parecer se voltar contra você. Desde pequenos, somos ensinados a buscar aceitação. Aprendemos que ser agradável é mais importante do que ser verdadeiro. Que devemos evitar conflitos, agradar a todos, dizer sempre sim e esconder aquilo que realmente pensamos para não sermos rejeitados. Aos poucos, criamos uma identidade baseada na aprovação alheia. O problema é que, quando sua autoestima depende dos outros, sua felicidade também depende deles. Você vive tentando descobrir quem precisa ser para ser aceito, em vez de descobrir quem realmente é. Mas chega um momento em que algumas pessoas despertam. Elas percebem que passaram anos vivendo para corresponder às expectativas dos outros. Percebem que sacrificaram sonhos, opiniões e até sua personalidade para manter relacionamentos ou evitar críticas. E então tomam uma decisão silenciosa. Nunca mais permitirão que a opinião dos outros defina seu valor. É exatamente nesse instante que tudo começa a mudar. Quando você passa a se enxergar como alguém digno de respeito, deixa de aceitar migalhas. Quando entende que seu tempo tem valor, deixa de desperdiçá-lo com pessoas que apenas sugam sua energia. Quando reconhece seu potencial, deixa de pedir permissão para crescer. Essa transformação parece simples, mas provoca um efeito profundo nas pessoas ao seu redor. Muitos acreditam que todos desejam ver os outros felizes. Infelizmente, isso nem sempre é verdade. A maioria gosta de ver alguém feliz, desde que essa felicidade não ultrapasse a própria. Enquanto você permanece inseguro, dependente e previsível, dificilmente representa uma ameaça para alguém. Mas quando começa a crescer, a mudar de postura e a estabelecer limites, você quebra a imagem que construíram sobre você. E isso incomoda. As pessoas gostam de versões previsíveis. Elas sabem exatamente como você reage, o que aceita e até onde pode ser manipulado. Quando você muda, elas precisam mudar também, e nem todos estão dispostos a fazer isso. É por isso que muitas críticas surgem justamente quando você começa a evoluir. Alguns dirão que você mudou, outros afirmarão que você ficou arrogante. Haverá quem diga que o sucesso subiu à sua cabeça, mas, na maioria das vezes, o que realmente mudou foi apenas uma coisa. Você parou de aceitar menos do que merece. Existe uma enorme diferença entre arrogância e autoestima. O arrogante acredita ser superior aos outros. A pessoa com autoestima saudável apenas sabe que não é inferior a ninguém. Essa diferença parece pequena, mas muda completamente a forma como alguém vive. Quem conhece seu próprio valor não precisa provar nada. Não entra em competições desnecessárias. Não tenta diminuir ninguém para parecer maior. Também não perde tempo buscando validação constante. Sua segurança vem de dentro, e não dos aplausos. Curiosamente, essa postura costuma irritar pessoas inseguras. Afinal, alguém que não depende da aprovação dos outros é muito mais difícil de controlar. Pense em quantas relações existem apenas porque uma das partes tem medo de dizer não. Quantas amizades sobrevivem apenas porque alguém suporta desrespeitos para evitar conflitos? Quantos relacionamentos continuam existindo porque uma pessoa acredita que nunca encontrará algo melhor? Agora imagine o impacto quando essa pessoa desperta.
Ela começa a estabelecer limites. Aprende a dizer não sem culpa. Para de aceitar desrespeito disfarçado de brincadeira. Não sente mais necessidade de responder imediatamente todas as mensagens. Não corre atrás de quem demonstra desinteresse e, principalmente, deixa de implorar por atenção. Esse novo comportamento muda completamente a dinâmica dos relacionamentos. Quem estava acostumado a controlar você pode interpretar essa mudança como um ataque pessoal. Na verdade, não é um ataque. É apenas alguém finalmente ocupando o espaço que sempre deveria ter ocupado. Existe outro fenômeno interessante. Quando você passa a acreditar verdadeiramente em si mesmo, começa naturalmente a agir de forma diferente. Sua postura muda. Sua comunicação muda. Sua linguagem corporal muda. Você fala com mais calma, anda com mais segurança, toma decisões com mais firmeza. Isso transmite uma mensagem silenciosa para o cérebro das outras pessoas. Mesmo sem perceber, elas entendem que você já não é o mesmo. Algumas sentirão admiração, outras sentirão inspiração, mas muitas sentirão desconforto. Isso acontece porque sua evolução serve como um espelho. Ela mostra que mudanças são possíveis. Mostra que desculpas talvez não sejam suficientes. Mostra que viver preso ao medo é uma escolha. Nem todos estão preparados para olhar esse espelho. Por isso, muitas vezes tentarão quebrá-lo. É nesse momento que surgem críticas inesperadas, comentários irônicos e tentativas de diminuir suas conquistas. Algumas pessoas rirão dos seus objetivos. Outras questionarão suas decisões. Algumas tentarão convencê-lo de que você está exagerando. Se você não entender o que está acontecendo, pode acabar voltando para a antiga versão de si mesmo, apenas para recuperar a aceitação que tinha antes. E esse é exatamente o maior perigo. Muitas pessoas abandonam sua evolução para continuar pertencendo a grupos que nunca as valorizaram de verdade. Preferem ser aceitas sendo pequenas do que criticadas enquanto crescem. Mas toda transformação exige um preço. Não existe crescimento sem desconforto. Toda vez que você sobe um degrau, muda também o tipo de problema que enfrenta. Antes, você sofria tentando agradar todo mundo. Agora sofre porque algumas pessoas não gostam da sua independência. A diferença é que desta vez, você sofre sendo fiel a si mesmo. Existe uma frase atribuída a Carl Jung que resume bem essa realidade. Até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você chamará isso de destino. Grande parte das pessoas nunca percebe que suas escolhas são guiadas pelo medo da rejeição. Quando você rompe esse padrão, parece desafiar uma regra invisível da sociedade. Você deixa de viver para impressionar, passa a viver para construir. Deixa de buscar aceitação, passa a buscar propósito. Essa mudança altera completamente sua energia. Você deixa de perseguir oportunidades desesperadamente. Começa a atraí-las pela confiança que transmite. Pessoas seguras inspiram confiança. Clientes percebem isso. Parceiros percebem isso. Até desconhecidos percebem isso. A forma como você se enxerga influencia diretamente a forma como o mundo reage à sua presença. Isso não significa que todos passarão a gostar de você. Quanto mais autêntico você se torna, menos universalmente aceito será. Mas existe uma vantagem enorme nisso. As relações que permanecem tornam-se muito mais verdadeiras. Quem fica ao seu lado passa a gostar da sua essência, não da máscara que você usava para agradar. Seu tempo é precioso demais para ser desperdiçado, tentando convencer quem decidiu não compreender. No final das contas, pensar em si mesmo de maneira diferente não muda apenas sua autoestima. Essas são as pessoas que pertencem ao próximo capítulo da sua vida. Portanto, se em algum momento parecer que o mundo está se revoltando contra você apenas porque decidiu acreditar mais em si mesmo, talvez isso não seja um sinal de que está no caminho errado. Talvez seja exatamente a prova de que você finalmente deixou de viver segundo as regras que limitavam seu potencial e começou a escrever sua própria história. Afinal, a verdadeira liberdade começa quando você entende que o seu valor nunca dependeu da aprovação do mundo.
mas da maneira como escolhe enxergar a si mesmo todos os dias.